Vamos seguir. Complemento nominal. Complemento nominal, já está falando, ele complementa o nome. Quem é a classe que domina, a classe que dá nome a todos os seres, o substantivo? Só que o complemento nominal, ele pode completar tanto o sentido do substantivo, quanto o sentido do adjetivo e do advérbio, certo? Tem um detalhe aí, uma observaçãozinha. Ele é seguido sempre de preposição, não posso esquecer isso. Vamos lá, primeiro exemplo. Sempre sinto saudade dos amigos. Eu tenho aí, quem é o meu complemento nominal? Primeiro eu vou identificar. Ele exige preposição e ele é o complemento de um nome. O nome nessa frase é saudade, é um substantivo que abstrato, não é isso? E logo depois vem aí a preposição, vem o complemento do nome seguido de preposição. Segundo exemplo, eu tenho aí um complemento nominal do adjetivo agradável. E no terceiro exemplo, eu trouxe o perto, no caso, o complemento nominal de um advérbio. Isso aí você tem um advérbio de quê? Um advérbio de ele estuda perto de sua casa. Então, é o advérbio de lugar, não é isso? Vamos lá. Tem uma novidadezinha aí para vocês. Objeto direto preposicionado. Como assim, Esther? Objeto direto preposicionado. Se o objeto direto ele vem ligado ao verbo sem preposição. Como é que ele pode ser preposicionado? Então, vamos lá conhecer essa parte aí. Existem, sim, alguns casos em que essa regra geral ela não se aplica. Ou seja, o objeto direto ele vai aparecer preposicionado. Mas é muito simples. Apenas preciso entender, compreender quais os casos. O primeiro é quando vier acompanhado de verbos que exprimem sentimentos. Esse primeiro exemplo aí. Não odeio a ninguém. Odeio é um verbo que está exprimindo o quê? Sentimento. Certo? Então, ele abre a exceção, sim, de colocar uma preposição, a preposição a. Meu segundo caso. Primeiro, são verbos que exprimem sentimentos. Segundo, vem aí para evitar ambiguidade. Como assim? Vamos lá. Na Copa do Mundo venceram aos brasileiros os alemães. Ele tirou, colocando esse aos, na verdade, ele tirou toda a possibilidade de ambiguidade aí. Certo? Ele, na verdade, ele não quer que o objeto direto seja confundido com o sujeito. Então, como foi que ele fez isso? Se ele colocasse o segundo exemplo, tá mais fácil ainda. Devorou ao leão o caçador. Se eu colocasse devorou o leão o caçador, eu não saberia. Quem foi que devorou quem? Agora, devorou ao leão o caçador, eu já sei que foi o caçador que devorou o leão. Certo? A mesma coisa aconteceu nesse primeiro exemplo aí em cima. Eu já sei que quem venceu aos brasileiros os alemães. Eu sei que foram os alemães. Se eu não tivesse colocado aos, seria ambíguo. Eu não saberia aí quem foi que venceu quem. Então, meu primeiro caso, verbos que exprimem sentimentos. Meu segundo caso, situações para evitar ambiguidade. Meu terceiro caso, pronome pessoal oblíquo tônico. Por quê? Gente, o pronome pessoal oblíquo tônico, todos os pronomes oblíquos tônicos, ele exige preposição. Por isso. Então, o ti é um pronome oblíquo tônico. Então, você pode sim encontrar a preposição a antes dele. E é um objeto direto preposicionado. Vamos seguir. Ainda dentro desses dos meus casos, vamos lá. Agora, quando ele vier expresso pelo pronome relativo quem, então a preposição a antes do quem está correto. O pronome relativo quem, ele vai exigir a preposição a.
Então, é um objeto direto preposicionado. Próximo, quando for um nome próprio, pode ser Deus, pode ser outro nome próprio. Então, por exemplo, amai a Deus sobre todas as coisas. Esse a aí, ele existe. Ele é um objeto preposicionado do verbo amar. Certo? Então, sempre que vier também, antes de nomes próprios, está correto. Próximo, quando for um pronome substantivo, ou, na verdade, um pronome indefinido ou interrogativo. Todos é um pronome indefinido. Então, sempre que vier também a todos, desejo a todos, ele vem aí com a preposição a. Mas todos é sem crase. Certo? Quando aparecer também antecipado, como ele fez aí. A homem, pobre ninguém roube. Basta entendermos, compreendermos cada caso, analisarmos, certo? Não tem nada complicado aí. Apenas uma informação nova. Chegamos em nossas atividades. Eu preciso que vocês copiem e respondam no caderno de vocês, certo? Então, essa primeira questão aí, o que é que ele quer que você faça? Eu coloquei e respondi a primeira questão para que ficasse um pouco mais claro, né? Em se tratando de verbos transitivos, sabemos que estes não possuem sentido por si só, porque o transitivo precisa de complemento, com ou sem preposição. Portanto, o objeto direto ou indireto, né? Com base nesse pressuposto, analise as orações expostas conforme indica o modelo. Então, necessitamos de sua ajuda na pesquisa. Ele lhe diz aí que necessitamos, ele quer que você identifique o verbo. O verbo é um transitivo, direto ou indireto? E quem é o objeto dele? Quem é o complemento dele? Então, necessitamos é o meu verbo. É um verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de algo. Por isso, aí o complemento é um objeto também indireto. Você vai fazer isso em todas as outras alternativas. Segundo, de acordo com o código amostra, analise os termos em destaque das seguintes orações. Ele pede aí para você analisar cada termo em destaque. Olha aí os nossos pronomes oblíquos. E você vai me dizer se ele é um objeto direto ou indireto. Terceiro, classifique os elementos verbais das orações abaixo, conforme a legenda. Muito fácil também, você vai classificar os verbos em transitivo, direto e indireto,